Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o professor Vladimir Safatli, docente do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo, e tem uma produção bastante extensa, né, tanto filosófica, acadêmica, quanto também em veículos de maior circulação. Ele está com um livro esse ano, um livro sobre o Lacan, Maneiras de Transformar Mundos. E, bom, muito obrigado pela presença aqui no canal, Vladimir. Eu queria começar com uma pergunta sobre o tema do impossível, que é um tema que aparece em vários textos seus, nesse último também, né? Então, a formulação sua que é assim: tudo que é decisivo para nós, um dia foi impossível. E eu acho que a maneira como você formula esse tema, e vem formulando, é bastante original, né? Nesse texto novo seu, isso reaparece com uma reapropriação do Lacan e da psicanálise. E eu queria perguntar sobre a maneira como você vê essa relação das condições de impossibilidade do pensamento e também da ação, né? Como uma forma, uma vez compreendida a impossibilidade de pensar ou de agir em determinado contexto, né, isso acaba nos deslocando para uma possibilidade de transformação desse contexto de impossibilidade, né, e que então isso abre uma possibilidade, né? Na verdade, a condição de impossibilidade se torna uma condição de transformação do presente, em que isso no futuro possa vir a ser pensado ou possa se transformar numa forma de ação. E isso tem relação não só com o sujeito, mas também com condições políticas. Então, eu queria perguntar primeiro como que você vê essa questão da transformação de uma impossibilidade numa possibilidade, né? E isso me parece algo bastante atual no contexto brasileiro, político, mas também é algo que você formula filosoficamente, né? Para além só do contexto atual que a gente vive. Uhum. Não, essa era uma maneira de pensar, digamos, a natureza dialética do movimento, né? Uma concepção dialética de movimento. E também era uma forma de propor uma leitura da dialética negativa que não fosse uma leitura deceptiva, de uma certa maneira, né? Porque eu partia da pressuposição de que a noção de limite ela desempenha papéis muito distintos, por exemplo, numa filosofia transcendental clássica, tipo kantiano, e numa perspectiva dialética, como essa aberta pelo Hegel. Então, no Kant, o limite ele tem uma função muito clara de limitação, né? Ou seja, são as faculdades que estão limitadas, elas têm assim, suas áreas de atuação específicas, né? Isso a ponto de alguém como Adorno fazer uma pequena brincadeira dizendo que a filosofia kantiana é como um sistema de sinais de pare. Só que a função do limite dentro da dialética não desempenha o mesmo papel. Não é à toa que o Hegel tem, quando ele for discutir a ideia do limite na ciência da lógica, ele vai a todo momento insistir nessas reversões do limite externo em limite interno, utilizando dois termos em alemão, né? Schranke, Grenze. Né? E eu li essa reconfiguração da ideia de limite a partir da noção de que, na verdade, o limite, o processo de ultrapassagem do limite é um elemento fundamental dentro da dinâmica de determinação do sentido da experiência. Você falou aí de condição de impossibilidade, né? Eu acho que é um termo bom para falar dentro desse contexto, ou seja, toda condição de possibilidade define um campo de impossibilidades, né? Esse campo de impossibilidades é a condição para a sustentação da situação, pensar a situação aí como as coordenadas de experiências possíveis, de um campo determinado, né? O que não significa que aquilo que não pode ser determinado nesse campo não exista, pura e simplesmente. Pode não ter existência dentro das condições atuais, mas ele insiste, ele tem uma insistência. Essa insistência ela é um motor de transformações estruturais. É um pensamento que admite a realidade de uma noção de transformação de estrutura, de redimensionamento de experiência. Né? Ele vai ter que, de uma maneira ou de outra, dar conta, né, do caráter produtivo das impossibilidades, de uma certa forma, né? E aí eu insistiria nesse aspecto e acho importante insistir nesse aspecto, porque
essas impossibilidades elas são historicamente situadas, elas têm coordenadas históricos sociais. E, por outro lado, não é por outra razão que um pensamento como a dialética vai insistir muito na contradição como condição do movimento. Não que o movimento seja contraditório, mas é que a contradição ela não é simplesmente um ponto vazio da experiência, não é simplesmente uma impossibilidade de experiência. Ela é, na verdade, um motor da experiência. Ela é um motor da experiência porque há certos objetos que só podem ser experimentados como impossibilidades lógicas dentro das coordenadas atuais de determinação do sentido. Então, essa ideia de transformabilidade, de processualidade, ela precisa fazer... O Rui Fausto uma vez falou isso, impossíveis possíveis. Acho que é um pouco essa a ideia. Uhum. E, Vladimir, uma coisa que eu também queria te perguntar é sobre duas coisas. Primeiro, sobre a herança da teoria crítica no século XX para o século XXI, porque depois da primeira geração da teoria crítica, sobretudo aquele texto de 37 do Horkheimer, teoria tradicional, teoria crítica, e a relação com aqueles primeiros autores, o Adorno, sobretudo, que eu acho que é aquele com o qual você tem mais familiaridade e afinidade, talvez, desses da primeira geração, mas também o Walter Benjamin, o Marcuse, a ida do Instituto para os Estados Unidos. Essa primeira geração ela tem uma forma de compreender essa negatividade que me parece bastante diferente daquela que vai aparecer na segunda e na terceira geração, no Habermas e no Honneth. Me parece que ali eles vão fazer uma espécie de aliança com um neopragmatismo, com a teoria dos atos de fala, e vão tentar repensar a dialética e as bases normativas e emancipatórias disso em termos bastante diferentes. E vão rivalizar, inclusive, com o pós-estruturalismo francês. Me parece que a sua tentativa, e aí eu queria ouvir você sobre isso, de um certo modo, compreender esse movimento do que foi o pós-estruturalismo francês, Foucault, Deleuze, Althusser, mas, sobretudo, o Lacan, colocando Lacan nessa mesma tradição, claro que com diferenças com relação aos demais, mas para tentar recuperar algo que teria ficado perdido da primeira geração, do Adorno, do Horkheimer, sobretudo, mas também desfazendo alguns equívocos que teriam sido levados de uma certa forma, como esses autores teriam lido a dialética, que teria desencaminhado a possibilidade de reapropriação da dialética. Então, de certo modo, o movimento me parece esse. Me parece que seria reconhecer a disputa entre o Habermas e o Honneth com relação ao pós-estruturalismo, mas voltar à primeira geração a partir da contribuição desses autores franceses, sobretudo no ponto de uma teoria não identitária do sujeito. E essa teoria não identitária do sujeito permitiria uma reatualização da primeira geração e uma inserção na teoria crítica, que esses autores teriam se deslocado, sobretudo na relação com a dialética, e isso permitiria uma crítica à teoria do reconhecimento do Habermas e do Honneth. Me parece que esse é o movimento. Eu queria ouvir de você se eu estou certo, como que você vê isso? O movimento é esse mesmo. Eu diria que existem duas linhas fundamentais de conflito, na verdade. A primeira delas é interna aos dobramentos da teoria crítica, dentro do universo acadêmico global. Porque, a meu ver, houve uma domesticação da teoria crítica a partir da sua segunda geração, Habermas à frente, e que só se aprofundou, no final das contas. Até mesmo isso que a gente chama de quarta geração, aí, para mim, parece, de fato, uma espécie de, em larga medida, uma capitulação final mesmo. Há várias maneiras de analisar essa domesticação, mas uma das maneiras que eu sugeriria é que me parece que há uma questão de contexto histórico aí que é mais ou menos o seguinte: tudo se passa como se os potenciais de resolução de conflitos que seriam imanentes ao desdobramento do estado do bem-estar social em solo europeu nos anos 50 e 60, eles apareceram como o campo concreto de indicação
dos desdobramentos possíveis de uma racionalidade comunicacional estendida. E é muito singular que isso ocorre exatamente no momento em que esse estado do bem-estar social começa a entrar em colapso. Então, tudo se passa um pouco como se o saldo dessa experiência histórica fosse a constituição de um horizonte, digamos, de resolução de conflitos, um horizonte de gestão, diria mesmo, de conflitos sociais, patrocinados pelo potencial comunicativo que teria sido o que restou dessa experiência social. Então, daí, para mim, isso explica muito o caráter muito, digamos, melancólico dos outros desdobramentos da Escola de Frankfurt, como uma espécie de, o máximo politicamente que eles conseguem ir é uma espécie de tentativa de recuperação desse universo, desse estado de bem-estar social, das suas condições, dentro dos embates políticos atuais. Esse é o horizonte, muito claro. O que explica por que eles abandonaram por completo qualquer discussão sobre processos revolucionários imanentes ao capitalismo na sua fase terminal, né? E mesmo a consolidação, mesmo porque alguém, sei lá, como Honneth, vai descrever o proletariado, ou a força transformadora do proletariado, como um dogma, né? Um dogma metafísico, em última instância. Por outro lado, se dentro desse horizonte, digamos, de filosofia social se dão dessa forma, eu diria que também há um outro processo, que é um processo que tem relações com esse, né, que é o abandono de um pensamento eminentemente dialético, né, no sentido forte do termo, para o desenvolvimento de um tipo de reflexão sistêmica sobre a vida social, não uma reflexão dialética, né, uma reflexão onde trata-se de descrever os sistemas gerais de interação na sua especificidade, no seu potencial imanente de ação comunicativa. Então, sem que essa reflexão fundamental da dialética, que consiste, entre outras coisas, em pensar as dinâmicas de ação próprias da negatividade e a fundamentação da negatividade como um elemento constituinte, não só de transformações estruturais da vida social, mas também de transformações no campo das estruturas da subjetividade, desaparece por completo, né? Os campos nos quais esse pensamento era levado a cabo, por exemplo, no caso do Adorno, o campo da estética, que era um campo decisivo, que contrariamente ao que várias pessoas vão dizer, é uma praxis social, então é uma reflexão sobre a praxis, né? A praxis artística, ela não se dá no ar, né? Ela é uma praxis social como outra qualquer. Então, esse campo ele fica completamente atrofiado, né? Completamente atrofiado nos dobramentos da Escola de Frankfurt, por exemplo, né? Com desenvolvimentos muito limitados. Esse é um eixo do tipo de conflito que eu procurei mobilizar. E é claro, você lembrou muito bem, dentro dessa recuperação, digamos, da natureza transformadora do pensamento da primeira geração da Escola de Frankfurt, em especial Adorno, que é, de fato, aquele com o qual mais me identifico, era a questão de mostrar como o pensamento não dialético por excelência, que é o pensamento francês contemporâneo, né, no fundo, ele acabava, digamos, criando involuntariamente linhas de contato muito forte dentro de com a primeira geração da Escola de Frankfurt, dentro de um tipo de reflexão que já tinha sido sentida por esses próprios filósofos, né? Foucault percebe isso, por exemplo, num dado momento, nessas entrevistas famosas, no final dos anos 70, começo dos anos 80. O Deleuze e o Guattari, eles falam, né, sobre a importância da dialética negativa no que é a filosofia. O Derrida também vai estabelecer um plano de interlocução, né, quando ele recebe o prêmio Adorno, né, e faz o seu discurso. Então, de fato, me parecia que isso não era só uma espécie de perversidade, digamos, acadêmica, né, de você ficar procurando articulações onde ninguém encontra, mas me parecia que, no fundo, essa aproximação ela era inevitável a partir do momento que aí vem o segundo eixo de conflito. Contrariamente a certas leituras que viam nesse momento do pensamento francês uma espécie de vazio de reflexão, de transformações estruturais efetivas, né? Isso aponta, sei lá, na nossa tradição brasileira você tem esse debate, né, da ideologia francesa, como Paulo desenvolveu, né, como se fosse um pouco
uma discursividade radical, mas vazia do ponto de vista da sua efetividade de transformação. E essa é uma leitura que eu nunca comprei, eu nunca achei que era uma leitura correta. Então, procurei, de fato, em vários momentos, mostrar como o que os aproximava, mesmo que você tivesse matrizes muito distintas, que nem são tão distintas assim. Sei lá, o nietzscheanismo do pensamento francês contemporâneo. Bem, o Adorno e o Horkheimer eram leitores exímios do Nietzsche. Juliette e esclarecimento que sirva de exemplo nesse caso, né? Então, acho que, mesmo tendo a diferença, a matriz dialética muito clara, que é abandonada pelo pensamento francês contemporâneo, todos eram experiências filosóficas que levavam em conta o esgotamento do estado do bem-estar social, a impossibilidade de um capitalismo de Estado como gestor, gestor final, o horizonte final da gestão de crise dentro do capitalismo, e que pensavam esse esgotamento como condição para a rearticulação das potencialidades de produção do pensamento e da praxis. Então, relações teriam. E no caso do Lacan, eu achava que era muito evidente, porque aí você tem matrizes comuns, né? É uma certa apropriação da psicanálise, é uma certa apropriação do hegelianismo, certo? É uma articulação conjunta entre os dois, é uma reflexão clínica da vida social, certo? Em larga medida. Então, aí eu achava que havia mesmo relações interessantes. Então, eu insistiria, são esses dois eixos. E o eixo brasileiro, ele é um eixo fundamental, é que eu trabalhei ele ao final, só nesse livro que eu lancei no ano passado, Dar Corpo ao Impossível, né? Que acho que ficou mais claro qual que era o horizonte. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre a questão do Brasil, mas antes eu queria perguntar uma outra coisa. Você acaba falando uma espécie de tendência, você não usa esse termo, mas é como se houvesse uma tendência desses, você citou o Foucault, o Derrida e o Deleuze, e depois falou do Lacan, em se dirigir, talvez, a uma reconfiguração do pensamento dialético. É claro que não exatamente nesses autores isso aparece, mas a tendência, o movimento tendencial, talvez apareça. E que teria ficado mais claro em autores posteriores, como, por exemplo, a Butler, que faz o doutorado sobre o Hegel na França, o Zizek e a Catherine Malabou. Eu me lembro desses três autores, com o conceito de plasticidade, e o Zizek, eu não sei a pronúncia correta, mas ele propõe, né, uma espécie de síntese teórica entre o Hegel e também o Lacan, que me parece que se aproxima do que você também faz, com diferenças entre vocês, né? Mas nesses três, e na sobra também, essa tendência apareceria, né? E aí a figura do Hegel é que aparece totalmente reconfigurada, e daí tem um texto que o Zizek cita, que, na minha opinião, não é tão lembrado, que é o texto do Lebrun, O Avesso da Dialética, né? Ele faz um elogio desse texto, e é como se o Lebrun tivesse colocado um fim ao hegelianismo vulgar, né? Mas o Zizek quer mostrar que o bom hegelianismo sobreviveria. E nessa tendência desses autores que eu citei, que você também citou, e depois nessa geração mais posterior, a qual você também talvez, não sei se você se reconhece como pertencente a uma geração, né? Mas nesse conjunto de autores, né? É que essa figura de fato apareceria. Mas aí não é o Hegel tal como o próprio Hegel ele mesmo, né? Já é um Hegel, enfim, contemporaneizado, atualizado, não sei como você vê isso. Eu queria perguntar sobre o Hegel especificamente, né? Como que você vê o Hegel, autor do século XIX, e esse novo Hegel que atravessa o século XX e agora é reconfigurado segundo essas novas tendências do pensamento. E daria para substituir a palavra Hegel pela palavra dialética, simplesmente? Queria saber o que você acha disso. Tá. Não, então, Caio, a primeira coisa não é exatamente que eu acho que existe uma tendência dialética na filosofia francesa contemporânea. Eu acho, na verdade, é que qualquer recuperação da dialética no momento atual, ela precisa saber responder os desafios postos pela filosofia francesa contemporânea. Tem uma certa diferença aí. Eu não vejo matriz dialética nesse pensamento, embora você tenha momentos que se aproximam. Deleuze tem uma filosofia do infinito que em alguns momentos parece
se aproximar da filosofia hegeliana, mas, de fato, as matrizes são muito claras. A matriz é espinosista, é uma outra coisa. Então, você tem uma ideia de universidade do ser, que não encaixa no Hegel. Então, acho que, mesmo que uma certa ideia de devir possa ter lá suas relações de ressonância, né? Então, eu acho que não é exatamente uma tendência imanente, mas esse pensamento coloca questões importantes para todo pensamento dialético, eu acho. Coloca questões no nível metafísico, coloca questões no nível lógico, coloca questões no nível da experiência da filosofia social, certo? Ele expõe riscos muito concretos de todo pensamento dialético e questões vinculadas a uma certa maneira do uso da negatividade, uma certa noção de totalidade, uma certa noção de universalidade. Então, acho que não faz sentido tentar voltar sem levar em conta essas críticas. Era isso que eu queria fazer, na verdade. Já há um tempo eu tento fazer. E nisso, é verdade que a partir aí dos anos 90, paulatinamente, vai se consolidando um certo tipo de retorno ao Hegel. Né? Acho que pelos autores, inclusive, que você levantou, né? Que a sua maneira vão articulando algumas matrizes do pensamento hegeliano dentro de debates muito próprios da filosofia contemporânea. E, de fato, são autores com os quais eu dialogo, né? Mesmo que eu tenha divergências em vários pontos, mas acho que é um processo normal dentro de um diálogo real. Agora, eu insistiria no seguinte, duas coisas. Primeiro, você levantou, parece que a partir do Lebrun houve uma certa possibilidade de operar um certo tipo de retorno ao Hegel, né? Pelo fato dele escapar de um certo anti-hegelianismo vulgar. Eu acho que você tem razão, acho que, e não é à toa que isso deu frutos muito interessantes no Brasil, né? onde ele desenvolve, de fato, a sua interlocução. Né? Os seus dois livros estão entre o que há de melhor na bibliografia sobre o pensamento hegeliano. A Velocidade Dialética, eu diria, é o livro que o Deleuze deveria ter escrito, se ele não tivesse tanta raiva, assim, né? E tentasse fazer o seu anti-hegelianismo nas páginas do Nietzsche e a filosofia. Então, se ele quisesse fazer um trabalho mais sistemático, daria no avesso da dialética, eu acho. Né? As matrizes são muito parecidas, né? Que é o mesmo projeto, né? É Nietzsche contra Hegel, né? Só que o texto do Lebrun, bem, é um texto de quem quis fazer o processo do começo até o fim, né? Então, eu acho que, de fato, você tem isso, quer dizer, coloca-se um horizonte de questões que, inclusive, para a filosofia brasileira vão ser horizontes importantes, né? A reflexão sobre, afinal de contas, é a dialética uma mera maneira de falar, né? No sentido de um processo de dissolução das dicotomias herdadas pelo entendimento, uma máquina de linguagem, de uma certa forma, né? Uma espécie de crítica da gramática filosófica, né? Ou faz sentido, de fato, conceitos como contradição real, né? Então, a ideia mesmo de que não há um realismo na dialética, muito específico, mas há um realismo. Então, me parece que uma maneira interessante de retornar à discussão hegeliana seja recuperando essa matriz de pensamento. A dialética como um pensamento crítico e o realismo que lhe é inerente. O tipo de realismo que é inerente, que não é um realismo correspondencialista, né? Mas tem algo de pragmático, realismo pragmático, né? Por mais estranho que isso possa parecer, mas é porque é um pensamento da produtividade, dos processos, da processualidade de um pensamento que não é só pensamento, né? Porque não há, em última instância, não há distinção estrita entre pensar e ser, né? Isso não necessariamente deve ser visto como uma proposição idealista, né? Porque seria uma proposição idealista se a gente admitisse uma dimensão meramente projetiva do pensamento, né? Mas há uma dimensão responsiva do pensamento. O pensamento responde a, ele é violentado por, né? Então ele traz as marcas do que ele violenta, né? Ele é violentado por alguma coisa que é da ordem do real, né? Ele traz as marcas, ele não é um delírio no vazio, né? Então, ao contrário, tem uma dimensão, acho que o pensamento que é capaz de integrar as resistências que vêm do objeto, ele constitui uma estrutura não correspondencial uma estrutura não correspondencialista de realismo, né?
E acho que isso fala um pouco para o horizonte contemporâneo, né? A sua tentativa de escapar de uma doxa que se constituiu, né? É um pouco a doxa da é o que a gente chamaria de uma certa doxa, de um certo tipo de leitura do pós-estruturalismo, que eu acho, inclusive, uma leitura ruim, né? Eu acho que, inclusive, um tipo de leitura pouco atenta e pouco cuidadosa a esses filósofos, mas que foi se constituindo um pouco. Então, nesse sentido, eu acho que esse é um processo que ainda vai se aprofundar, na verdade. Ele ainda vai ganhar força. Uhum. E eu insistiria, não, entre outras coisas, porque, bem, essa matriz do pensamento crítico é uma matriz que atravessa o século XX. Né? Ela atravessa, porque é uma matriz que vincula marxismo, que vincula os dobramentos do marxismo ocidental. Né? Então, ela é a grande matriz do pensamento crítico do século XX, pelo menos uma das fundamentais. Imaginar que ela se esgota, assim que ela possa ter suas recuperações, suas rearticulações internas, me parece pouco crível. Muito bom. E agora a pergunta sobre o Brasil. Me parece que você escreveu bastante coisa sobre o Brasil, mas não nos seus trabalhos filosóficos. Nos seus trabalhos filosóficos, isso aparece nesse livro Da Corpo ao Impossível, né? Mas, enfim, nos artigos para a Folha, em outros textos de maior circulação no Brasil, as questões políticas tal, apareciam mais. Mas eu penso que na sua elaboração propriamente filosófica, se é que há distinção, né? Mas, enfim, técnica, mais acadêmica, foi nesse livro que isso apareceu. E daí a questão que eu queria colocar é assim, o Hegel no Brasil, ele tem algumas entradas, né? Tem a Escola de Recife, Tobias Barreto, tem o Padre Vaz, mas aquela a qual você se filia é pelos autores da USP, né? De São Paulo, e aí tem uma linha muito explícita, muito bem traçada, que começa talvez no Antônio Cândido, passa pelo Roberto Vaz, chega no Paulo Arantes, e me parece que naquele capítulo você está, de certo modo, reconstruindo essa linhagem e colocando suas questões também. E daí, a maneira como o Paulo se apropria do par Antônio Cândido Chivarques, né, me parece que é um pouco a seguinte, pelo que eu entendo desse texto que você mencionou há pouco, né, a tentativa de identificação da ideologia francesa e também no departamento francês de ultramar, né, é como se ele quisesse fazer para a filosofia, a partir do exemplo da USP, um pouco o que o Chivax fez com a literatura, a partir do exemplo do Machado de Assis, e, por sua vez, na esteira da formação da literatura brasileira do Cândido, né? Uma relação entre literatura e sociedade, agora pensada substituindo a literatura pela filosofia, né? Seria isso, uma relação entre filosofia e sociedade, na qual a filosofia passa a fazer sentido dentro de um contexto mais amplo, de uma espécie de sociologia das ideias, pensada nos termos de uma dialética, né? E se essa dialética for negativa, então a gente tem que compreender a negação indeterminada que isso possa, no qual isso possa culminar. Só que no Chivax, o exemplo era o Machado de Assis. O Machado de Assis seria o autor de uma espécie de realismo, né, que não é bem o realismo nos moldes do pensamento do realismo europeu, mas é um realismo ainda. E por isso é que ele seria o grande exemplo, né? E aí me parece que o Chivax está mais perto do Lukács do que do Adorno nesse ponto, né? Na disputa entre os dois, entre o realismo e o modernismo. Não sei o que você acha disso. Mas o Paulo Arantes daria um passo além disso, né? Na medida em que ele coloca a filosofia e não a literatura e introduz alguns outros elementos e tal. Mas aí aparece uma outra figura que vai antagonizar com isso, que é o Bento Prado Júnior, né? E o Bento, no modo como ele lê essa tradição dialética, Cândido, Chivax, Paulo Arantes, né? É interessante porque ele sim tem uma leitura muito mais simpática aos autores franceses, né? Do Bergson a Deleuze, passando pelo Sartre, né? Talvez o Sartre seja a maior figura para ele, mesmo na maneira como ele leu o Bergson e mesmo na maneira como ele leu o Deleuze. Isso talvez tenha ficado mais claro no livro póstumo, né? Que você que organizou, inclusive, o Ipsitas lá, né? Que ele acabou não concluindo, mas me parece que ali seria um retorno à ideia da circularidade do sujeito, da ipseidade do sujeito, para além do Deleuze e para além do Bergson também. Mas aí, voltando ao ponto, né? Me parece que o que você tenta fazer ali é um pouco o acerto de contas com isso, recolocando a disputa entre o Bento e o Paulo, né?
Mas indo para além, o mesmo movimento que eu observei quando eu formulei a pergunta anterior, né, sobre a teoria crítica e a importância dos franceses nisso, né, me parece que você encontra na atualização da dialética no Brasil. E daí o Guimarães Rosa que aparece como uma figura interessante, deslocando o nosso realismo machadiano para esse outro pensamento literário, filosófico, e aí a figura seria o Guimarães. Queria saber se você concorda com essa minha leitura do que você propôs sobre esse movimento, né? E, enfim, para você comentar isso. Não, de fato, dentro do debate brasileiro, acho que a configuração do debate que eu queria participar é essa mesmo, né? E é verdade que eu tentei fazer do Bento uma espécie de dialético involuntário, né? Malgré lui, né? Contra a sua própria vontade, né? Havia razões para isso, né? A principal delas é a seguinte: de fato, bem, a dialética foi um modo de reflexão sobre a realidade nacional muito presente entre nós, né? Mas como já nos anos 60, eu acho que aí o Schwartz, depois o Paulo, eles tiveram um papel decisivo nisso, que ele mostrou como era uma dialética de conciliação. Era uma tentativa de explicar, no fundo, de dar a formulação teórica para o sistema de paralisias e de impasse que se perpetuava dentro da realidade nacional. Então, era uma dialética entre atraso e modernização, ordem e desordem, ou seja, em última instância, todas essas figuras, essas dualidades que seriam marcas da realidade nacional, mas se acabavam, de uma certa forma, se estabilizando. Então, daí porque eles vão fazer esse exercício fundamental, né, que é o exercício de recuperar a dialética negativa do histórico nacional, mas insistindo na sua natureza de lógica da desintegração. Contra esse processo de integração, a insistência, então, de um tipo de negatividade que explicita, né, o caráter falso das conciliações, né, e dissolve os seus termos. E aí vem a importância do Machado. Aí vem a importância do Machado. E é muito interessante, eu acho que a atualidade que esse tipo de estratégia ganha. Por exemplo, nesses últimos tempos, a gente viu um tipo de discurso que a despeito da tentativa da enésima tentativa de afirmar a pretensa existência de uma democracia racial no Brasil, né, que vai se voltar exatamente contra esses sistemas de integração, insistindo na irredutibilidade dos termos como uma condição para o reconhecimento do tipo de violência e de sofrimento no qual a sociedade brasileira se assentava. É muito interessante que volta um tipo de crítica, que era a crítica à antropofagia que o Schwartz fazia, né? Insistindo exatamente no tipo de risco que esse tipo de discurso poderia mobilizar enquanto horizonte conciliador da realidade nacional, e com toda razão, né? Então, eu diria, esse debate, a meu ver, é um debate atual, ainda bastante atual. Só que eu também entendo que naquele momento, né, momento dos anos 60, o ápice do nacional-desenvolvimentismo, certo? Que era a versão brasileira dos horizontes de integração social vendidos pelo Estado do Bem-Estar Social Europeu, né? Era um pouco a nossa versão nacional, né, do pacto entre a classe trabalhadora organizada e os setores ditos esclarecidos da burguesia nacional. Insistir no caráter desintegrador da dialética negativa era uma questão de justiça absoluta. Quer dizer, então, suspender o momento de síntese de um país como o Brasil fazia todo sentido, absolutamente todo sentido. Então, acho que daí vem essa maneira de recuperar o Machado de Assis como uma dialética sem síntese, né? Uma passagem incessante dos opostos, então, que é um pouco que eu, na verdade, quando eu entrei nessa discussão, eu quis levar a sério uma colocação que o Paulo fez, quando ele falou: olha, mas se eu quisesse complicar minha vida, eu teria dito que não tinha dialética lá. E aí eu tentei recuperar isso e falar: não, de fato, não tem. É um outro tipo de movimento, né? Porque a dialética negativa ela não é só uma lógica da desintegração, né? Ela é uma lógica, ela tem uma dinâmica emergente, né? Que é fundamental para a compreensão
do que significa a atividade própria a esse movimento negativo, né? A essa desintegração, ou seja, como ela produz, de uma certa maneira, horizontes possíveis, né? de uma conciliação que está fora do tempo presente, né? Mas ela está fora do tempo presente não é porque ela está presa dentro do horizonte utópico, mas é porque ela insiste dentro de uma dimensão revolucionária, que nunca desapareceu dentro do horizonte da primeira geração da escola de Frankfurt, salvo Horkheimer, né? Que aí é um outro caso. Mas o fato de você compreender a complexidade do processo evolucionário e a inexistência de atores e atores sociais que possam, de fato, nesse momento presente, colocá-lo em marcha, não significa que você retirou-lo do horizonte, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Por outro lado, isso me fez recuperar o debate que o Bento faz com o Schwartz a respeito da literatura enquanto fenômeno e também um debate que tem, na maneira com que ele leu Guimarães Rosa, a resposta do Bento, né? E é um debate que não teve sequência. Não teve sequência porque, bem, tem uma série de razões, mas o mais importante, a meu ver, era insistir como essa operação era uma operação, digamos, da mais alta relevância, do ponto de vista filosófico e literário, porque o Bento encontrava na prosa do Guimarães, né, uma espécie de figura de uma atualização dialética da multiplicidade. São as figuras de falas que atravessam tempos, que lembram muito, mas muito, certas concepções de temporalidade dialética com sua contração temporal, né, como forma possível de uma dinâmica de síntese que mostra, entre outras coisas, a função política da literatura, né, que é forçar a imaginação social para onde ela não consegue ir. É claro que e deixar como espécie aí de mensagem numa garrafa, né, as potencialidades de uma experiência que pulsa no interior da realidade nacional e que luta por encontrar forma. Muito bom. Eu queria, antes de fazer a última pergunta sobre as relações entre teoria e prática, queria colocar uma outra pergunta sobre uma questão que me parece que é uma questão muito debatida na comunidade filosófica brasileira, né, que é justamente sobre a filosofia no Brasil ou do Brasil, que é uma coisa que tem a sua tradição também, mas que, como você falou de um debate que não teve sequência, e me chamou a atenção isso, né? Eu conversei com muita gente que está estudando isso. Por exemplo, o Silvio Romero, já no final do 19, já dizia que o problema da filosofia brasileira é que não existe transmissão, não existe sequência entre o que um autor fala e o da geração seguinte fala. Eles estão sempre se reportando aos debates externos e isso não cria o que depois o Antônio Cândido vai dizer que foi constituído para a literatura, que é o nosso sistema literário, né? A gente não tem um sistema filosófico, a gente não tem autores que falam a mesma língua, que escrevem no mesmo país e que se reportam reciprocamente, que isso cria uma tradição e tal. E daí isso gera um debate entre aqueles que acham que, na verdade, isso existe, mas não é valorizado, e os outros que tentam pensar isso com relação à nossa condição de colônia ou de ex-colônia, e que, na verdade, a gente precisaria nos dirigir para nós precisaríamos nos dirigir para um estilo decolonial. E daí isso ata com uma coisa que vem acontecendo em pensadores africanos, latino-americanos, né, do chamado eixo sul, das epistemologias do sul, tem gente trabalhando com isso também. Eu queria perguntar como que você vê essa tendência também, né, que existe de vários autores, e as relações que outras áreas exercem sobre a filosofia. Penso, por exemplo, no Viveiros de Castro, que fala de outra área, que é a antropologia, mas que está tentando, pelo menos nas metafísicas canibais, esse movimento é muito evidente, né? Mostrar que há uma metafísica nos povos não ocidentais, como os ameríndios, e daí vem outros autores tentando reconstruir a ideia da origem da filosofia grega e mostrando que ela tem uma origem no Egito Antigo, e talvez essa origem também pudesse ser estendida para autores hindus, para autores, enfim, de outros povos, né? Não só africanos, mas também o chamado
Oriente, do Extremo Oriente, da Índia, da China, do Japão, dos povos ameríndios, e que isso recolocaria totalmente os problemas da filosofia atual, né? E o Brasil talvez fosse um lugar privilegiado, uma vez que aqui se encontram autores que pesquisam todos esses temas, né? A gente tem especialistas em filosofia europeia, franco-alemã, analítica, também em filosofia africana, em antropologia. Os povos ameríndios estão aqui também. Então, eu queria saber o que você pensa desse giro decolonial e da questão da falta, da ausência de sequência nos debates travados aqui no Brasil. Olha, eu acho que essa ausência ela poderia ter sido diferente, na verdade. Eu acho que existe uma série de fatores aí que devem ser realmente levados em conta. O primeiro deles é uma confusão enorme entre transmissão e filiação. Eu acho que existe muito dentro do debate brasileiro, né? Ou seja, isso impede, inclusive, que as gerações elas consigam ter discussões, porque as discussões elas são ou na base da filiação, então não tem discussão, é uma continuidade, certo? Ou na base do silêncio, né? Então, exatamente, por exemplo, a gente teve debate dentro da filosofia brasileira, a geração que está falando do Paulo, do Bento, do Janotti, do Rui Fausto, só para ficar, no caso, os Piano, porque teve várias outras, mas que eu acompanho mais, existia um debate forte, inclusive. Ele sumiu, em larga medida. É uma boa questão. Por que ele sumiu? Quer dizer, qual foi o bloqueio, a paralisia? Né? Porque ele vai se degradando, né? Vai se degradando como uma espécie de... uma coisa meio triste que acontece no Brasil, às vezes, que é esse tipo de... E aí eu acho que tem uma responsabilidade muito grande dos pesquisadores, das pesquisadoras, de quem faz filosofia no Brasil também, né? Porque vai se consolidando um pouco essa ideia de que, não, mas se você lê um autor de maneira diferente, é porque você lê mal. Entendeu? Se você lê de uma maneira que não é a maneira que eu acho que tem que ser lido, então você lê mal, né? Então você tem uma coisa assim, se você lê mal, por que eu vou debater com alguém que lê mal? Qual que é o sentido? E isso eu acho primário esse tipo de colocação, e esse tipo de debate. Eu acho que é uma coisa que acontece muito entre nós. Qualquer pessoa que percebe como filósofos leem filósofos compreendem muito claramente o que significa. Eu poderia falar que todo filósofo lê mal todo filósofo. Eu poderia chegar e falar, bem, o Adorno leu muito mal o Russell, né? O Habermas lendo Foucault é uma piada. Não, poderia falar, bem, mas o Hegel lendo Kant está cheio de problema, né? Ou seja, eu poderia ficar fazendo esse tipo de jogo ad infinito, entendeu? E qual que é o sentido disso? Wittgenstein falando sobre a tradição filosófica é um negócio de você chorar, entendeu? E aí, significa o quê? Significa nada, né? Significa que você, na verdade, mobiliza dimensões de um texto, muitas vezes dimensões que estão implícitas no texto, estão latências do texto. Isso é assim que se lê. E muitas vezes você mobiliza contra, inclusive, a expectativa dos próprios autores. Isso faz parte do processo. Então acho... Bem, primeiro, eu acho esse tipo de problema. Segundo, existe uma questão que eu acho que é uma coisa a se pensar. Existe uma tendência brutal ao apagamento no Brasil. Muito impressionante. Então, você encontra bastante pessoas falando, bem, mas não tem filosofia no Brasil. E não é só o Olavo de Carvalho que fala isso. Não existe filosofia no Brasil. Então, a gente precisa refazer, precisa ir atrás das matrizes que foram negligenciadas, silenciadas. Aí você faz um outro silenciamento também. O silenciamento dizer que não tem. Como não tem? Isso, você percebe o que a gente vai fazer no final? A gente vai simplesmente apagar de novo, mais uma vez, apagar uma certa tradição. Por alguns entenderem, inclusive, que é uma tradição europeia. Eu acho uma coisa que não faz literalmente o menor sentido. Eu lembro quando eu estava num conselho da Polity Press, de uma série que chamava Global South, né? Uma série de livros e tal. E teve esse debate. Por exemplo, eu apresentei um livro do Bento, foi traduzido agora, e um debate uma série de pessoas que estavam dentro do conselho falando, mas isso é muito europeu. Aí eu fiquei indignado. Mas como assim? Vocês estabeleceram uma divisão internacional do trabalho agora? Quer dizer, tem questões que podem ser discutidas e autores podem ser discutidos por europeus e a gente não pode discutir. Quer dizer, tem esse risco também. Eu acho uma coisa extremamente problemática. Que vendendo uma espécie de desrecalque descolonial acaba por eliminar tradições que são próprias dos locais. Quer dizer, esses debates com esses autores são debates com esses autores muito marcados pela realidade nacional, né? Com a sua especificidade, né?
poderia insistir em várias tradições nesse sentido. E isso eu acho completamente equivocado. Dito isso, eu insistiria, de fato, existe um desrecalque descolonial que é necessário mesmo. Eu escrevi um texto há um tempo atrás, lembrando de um fato que sempre me chamou muita atenção da minha formação. Eu lembro, quando eu fazia faculdade, de um colega virar para um professor e falar: por que a gente não estuda filosofia indiana, filosofia africana, filosofia chinesa? Ele falou: não, porque não existe. Não, como assim não existe? Não, só existe mito, não existe logos. Assim, claro que não existe logos é invenção dele. Mas isso significa que a experiência, digamos, da inquisição dos sistemas causais de fenômenos no mundo, certo? E o giro crítico a respeito dos valores que organizam a sua vida social tem sido uma invenção grega. É completamente absurdo, porque, na verdade, a maneira um pouco de dizer se o logos é o que dá a emancipação, que fornece o princípio de emancipação, tal como a gente compreende, então, é claro, a emancipação ela consiste em integrar uma tradição de reflexão, de crítica que é europeia. Ou seja, ela consiste em nos fazer bons europeus. Essa é a emancipação, entendeu? Então, esse dispositivo filosófico, ele está longe de ser uma coisa menor, é uma coisa fundamental dentro dessa discussão colonial, dentro da perpetuação da lógica colonial, né? E eu insistiria que isso tem que ser desmontado de uma maneira irrefreável, né? Porque parte-se do pressuposto, entre outras coisas, quer dizer, isso inclusive é uma matriz de um certo tipo de organização de experiências coloniais como a nossa, né? Que partem exatamente do pressuposto de que não há nada a procurar dentro, por exemplo, de matrizes como pensamento ameríndio, pensamento africano, porque eles não podem dizer nada sobre a experiência efetiva de liberdade social. Eles desconhecem a emancipação real. Essa é a consequência, entendeu, desse tipo de pensamento. Então, o tipo de pensamento, mais uma vez, está longe de ser uma questão meramente filosófica, porque nenhuma questão filosófica é meramente filosófica, né? Mas ela é uma questão decisiva, eu diria, para a experiência social de um país como o nosso, né? Então, eu só poderia ver com muitos bons olhos esse processo, que eu acho que o ideal mesmo vai ser esse momento no qual a gente vai poder ter um tipo de experiência de formação no qual todas essas matrizes filosóficas elas estão presentes, estão de fato presentes, né? Para mim, isso foi interditado, na medida, porque eu fui formado dentro de uma tradição onde não havia esse tipo de circulação, né? E o resultado, por exemplo, é um pouco, entre outras coisas, quando você falou do Eduardo Vieira de Castro, o que é interessante do trabalho dele era um pouco mostrar como, vejam que coisa fantástica, a gente tinha uma experiência, uma formação social ao nosso lado, que tinha uma série de elaborações singulares e originais a respeito do que é identidade, do que é diferença, certo? Do que é estruturas de relação, certo? Do que significa em formas de interação, ou seja, que se aproximava em larga medida de certos momentos nos quais o pensamento ocidental se voltava contra si mesmo. E a gente não viu isso. A gente simplesmente não viu. A gente não foi formado para ver e para procurar, né? Eu até lembro aqui, por exemplo, na França, teve uma discussão de um antropólogo que foi fazer uma crítica desses trabalhos do Eduardo, dizendo, bem, na verdade, esses índios são muito singulares, porque, afinal de contas, parece que todos eles são do Quartier Latin, né? Mas isso demonstra um tipo de estupidez que é mais ou menos a seguinte: é claro que ele ia aparecer como um filósofo do Quartier Latin, não é porque a gente estão projetando um no outro, é porque os momentos, a história da filosofia ocidental, ela foi marcada pelo silenciamento, entre outras coisas, em relação às potencialidades de produção de experiências de liberdade e emancipação em outras formas de pensamento ligadas a outras formas sociais, né? Por exemplo, haja visto o que foi a constituição da teoria do Estado-natureza como uma maneira defensiva do pensamento europeu de se colocar contra as experiências sociais que estavam aparecendo, vindo dos ameríndios, certo? Dentro de relatos de viagens sobre a liberdade dentro dessas sociedades.
Então, tanto que as figuras estão lá, a gente encontra o Locke, o Hobbes falando sobre essas experiências, né? Tentando dizer, não, mas isso não é verdadeira liberdade, isso não é liberdade efetiva. Porque, é claro, porque isso colocaria uma questão política central para a institucionalidade vigente, então, no solo europeu. Então, a gente conhece esse tipo de silenciamento. Então, é óbvio que nos momentos em que a filosofia ocidental se volta contra si mesma, ela abre para ressonâncias possíveis com as experiências que ela recalcou. É óbvio. Né? No momento que você tem um giro autocrítico do pensamento ocidental sobre si mesmo, ressonâncias com aquilo que ele precisou recalcar para se afirmar, emergem. Né? Então, eu diria, a gente tem esse horizonte possível de pensamento, que é de uma riqueza de pensamento inaudita, na verdade, né? que pode, de fato, constituir uma multiplicidade real, né? No qual você não precisa perder nada. Você não precisa abrir mão de nada. Ao contrário, sim, você pode ter uma máxima integração. Eu insistiria que essa é uma tarefa filosófica das próximas gerações. Muito bom. E agora uma última pergunta sobre a relação entre teoria e prática, para falar um pouco sobre o filme E Agora o Quê? Do Jean-Claude Bernardet, que você aparece como personagem principal, né? Encenando um pouco você, uma espécie de duplo do Vladimir Safat, né? E também sobre o último livro, que agora eu fiquei pensando numa confluência possível, na passagem que você estabelece da transferência para o ato psicanalítico, né? É como se houvesse ali, eu gostaria de chamar de salto, não sei se você gosta do termo, né? Mas que me parece que é o mesmo movimento que há no filme entre aquela figura especulativa, que escreve, né, o intelectual, professor da USP, e um outro intelectual, que no entanto é o mesmo, que fala, que tenta ouvir o movimento da cidade, o movimento das lutas políticas, de grupos sociais oprimidos, e há uma disjunção entre essas duas figuras e que vai se constituindo no filme, né? E me parece que é o movimento da transferência, tal como você elabora no livro também, e que deveria culminar, se bem feita a estratégia psicanalítica, no ato, né? Eu queria saber o que você acha dessa minha ilação e sobre o que você pensa sobre essa relação entre elaboração. Você mesmo falou, não é um idealismo, né? Como que se escapa desse idealismo e, ao mesmo tempo, não se deixa de fazer filosofia? Não, essa colocação que você fez, ela é válida. Acho que a gente pode pensar, de fato, uma coisa dessa natureza. Né? Eu insistiria no seguinte, o filme ele tem dois níveis, né? Ele tem um pouco essa história dos impasses da classe intelectual brasileira, né? E acho que a gente quis fazer isso porque, dentro da situação de paralisia no qual o Brasil se encontra, né? E essa paralisia ela é profunda, né? Eu acho que até a gente acabou de ter um processo eleitoral aí que está longe de ser um processo realmente tranquilizador para nós, né? Ao contrário, demonstra, de fato, a profundidade do problema no qual a gente se encontra, né? Mesmo que tenha elementos interessantes que vão aparecendo, mas é importante também ver toda a limitação do nosso campo, né? Que se deixa muito evidente. Eu não faço leitura política simplesmente a partir de realidades eleitorais, mas também não sou abstrato ao ponto de achar que essas realidades elas não contam nada, né? Então também acho aí vem uma colocação que eu acho importante fazer. Me parece que tem um tipo de pensamento muito binário, muitas vezes, que é ou você organiza toda a sua reflexão política a partir dos coeficientes eleitorais, ou você diz que isso é uma mera espoliação, que isso não é verdadeira política. Nenhuma nem outra perspectiva está correta. As duas estão completamente erradas. Então, dito isso, é simplesmente para falar, numa situação de paralisia como essa, é importante que todos os atores sociais eles se voltem para si mesmos e façam sua autocrítica, porque todos erraram. Não tem nenhum estava certo, todos estavam errados. A classe intelectual estava errada, os movimentos sociais também erraram, as classes mais vinculadas aos ditamentos políticos também erraram fragorosamente. Então a gente quis fazer, a gente falou, então a gente vai começar da gente. A gente vai fazer isso, a gente vai fazer esse processo. Então, eu insistiria, tem dois níveis, né? Porque alguns fizeram uma leitura meio apressada, dizendo, tá aí, tá vendo? O ocaso da figura,
da universidade, intelectual, alguns fizeram até críticas a esse respeito. Eu diria, tem um erro de interpretação brutal, que poderia ter sido explicitado se eles fizessem simplesmente a pergunta: quem fez o filme? Quem fez o filme? Foi a própria universidade. São 3 professores universitários. Ou seja, isso é uma demonstração, eu diria, de que o processo deveria ser lido nos seus 2 eixos, né? No eixo do sujeito denunciado e no sujeito de denunciação, o que acabou sendo perdido. Isso por um lado, né? Por outro, me parecia também, para a gente que era muito explícito, que a única possibilidade de saída se daria pelo seguinte: eu não sei se você percebeu, mas no filme todos os personagens estão vinculados à música. Eu toco, a Palomares, que faz outra protagonista, ela canta samba, o pessoal lá do Capão Redondo, eles terminam puxando um rap. Então. E é óbvio, a questão que poderia ser perguntada é: onde essas músicas podem se encontrar? Porque elas expressam, você percebe, sensibilidades singulares. Elas expressam ritmos e intensidades diferentes. Elas expressam corporeidades distintas. O que se trata de fazer? Eliminar essas corporeidades? Eliminar a singularidade dessas sensibilidades? Ou encontrar um ponto de constelação? Só que esse ponto de constelação ele vai ser produzido pela emancipação da dissonância entre todas elas. Elas são irredutíveis mesmo, de uma certa forma. Elas são irredutíveis porque elas vêm perspectivas distintas do mesmo problema. E essas perspectivas elas não são limitadas em si. Certo? Elas trazem dimensões fundamentais. Certo? Se a gente fosse capaz de fazer um pouco como Chamberlain, construir a partir de dissonâncias, então essas perspectivas elas poderiam deixar de entrar imediatamente em conflito, né? Para que elas pudessem ser as condições de apreensão de um objeto, que é a realidade social brasileira, né? Dentro de um sistema de novas alianças, né? Só que esse sistema de novas alianças ele vai ser difícil de ser produzido. É isso que o filme queria mostrar, né? Por uma série de coisas, por uma série de marcas, por uma série de feridas que são próprias da realidade nacional, que aparecem quando os processos eles vão emergindo, né? Então, é um pouco para dizer, olha, vai ser uma dinâmica complicada. E partindo de um princípio psicanalítico, que é melhor você chegar para o paciente e falar, olha, não vai ser simples, você não vai sair daqui semana que vem, entendeu? Você não vai ser daqui a 2 semanas, você vai achar que pronto, então agora eu consigo fazer tudo como eu gostaria. Vai demorar, né? Então a gente quis mostrar isso, por isso que a gente suspendeu qualquer possibilidade de uma espécie de conciliação. Por isso que no final, a gente meio incentivou, falou, não, deixa bater, deixa o carro bater, porque é importante mostrar o carro batendo, né? Que a gente poderia chegar e falar, bem, mas eu fiquei faz anos que eu faço trabalhos em periferias e nunca teve essa resposta. Sim, mas isso impediria de mostrar um elemento importante. Não, mas tem uma tensão que ela vai crescer. Ela vai crescer, né? E essa tensão é importante se preparar um pouco para ela, né? E eu acho que uma das 2 coisas que me deixaram muito claro, mostraram muito claramente isso e como isso é uma coisa complicada, né? Por exemplo, a gente criou uma espécie de psicodrama no final, né? Percebido, né? Que é uma discussão onde a gente falou para todo mundo, olha, tipo, pode ir em frente, sem parar, né? Então, aí isso permitiu emergir certas coisas, né? Uma delas é, por exemplo, sei lá, o pessoal da periferia virar para mim, como cara da universidade, e falar, mas a esquerda nunca falou sobre racismo no Brasil, né? Isso para mim é muito, muito sintomático, muito sintomático. Primeiro porque é falso, é brutalmente falso, né? Você teria que pegar o Celso Furtado, só para ficar na esquerda universitária, Celso Furtado, Florestan Fernandes, Ribeiro, jogar tudo no lixo, né? Mas o fato é que isso ficou como marca. Isso ficou como uma marca para um certo setor. E há de se entender o que aconteceu e por que isso fica. E por que também que a própria universidade ela não defende a sua produção. Porque esse pessoal da periferia, não sei se você percebeu, eles falam muitas vezes como universitários, mas como universitários que se voltam contra um certo tipo de tradição que eles veem como a tradição do pensamento nacional, em nome de uma outra tradição, em nome de uma tradição descolonial. Tal.
Então, é quase, né, tem um jogo ainda de espelho aqui, porque é quase como são, na verdade, são dois discursos universitários, no final das contas, de uma certa forma. Né? A gente conhece esse debate dentro da universidade, né? Eu já ouvi essas colocações dentro da universidade, né? Ou, por exemplo, ouvir coisas do tipo, não, mas ouvir recusas de alianças entre dois sistemas de violência que são fundadores do Estado brasileiro. O Estado brasileiro tem dois grandes eixos de violência. A sua violência estrutural, ligada ao fato do Brasil ter sido construído a partir de um experimento econômico, como diz o Celso Furtado, que é o latifúndio escravagista primário exportador, e como esse latifúndio funda a estrutura da vida social brasileira até hoje, estabelecendo uma distinção muito clara entre sujeitos que vão ser reconhecidos como pessoas e sujeitos que caem em posição de coisa, sujeitos que vão ser objetos de luto, de dolo quando morrem, sujeitos que vão cair em condição de número quando morrem. Ou seja, essa é a violência de base da sociedade brasileira. O Estado brasileiro foi montado para perpetuar essa violência. E você tem a violência da sua história recente, da ditadura militar. E foi uma violência que deixa outro nível de marcas também na estrutura do aparato institucional brasileiro. Não é à toa que, do ponto de vista da estrutura da segurança nacional, a Constituição de 88 é uma cópia e cola da Constituição de 67. A gente vê, por exemplo, todas essas figuras retornando. Quando elas retornam na figura do quê? Na figura de uma mistura de capitão de exército da ditadura militar e de bandeirante que vai correr atrás de pessoas que foram colocadas em posição de escravos. Né? Então, ou seja, essa mistura que está junto aos dois. Né? E ela é importante que ela seja entendida. E em um setor, por exemplo, a luta contra a ditadura, você tem um setor fundamental da universidade que morreu, que foi para frente, né? Que lutou muito claramente. Então, essa aliança dentro da realidade nacional seria uma aliança explosiva, seria uma aliança fundamental. E há dificuldades em consolidá-la. E aí eu acho que é toda uma discussão a se fazer por que ela é tão difícil. Porque eu acho que dela parte um pouco da nossa possibilidade de transformação social daqui para frente. Uhum. Muito interessante. Você falando, eu comecei a lembrar de quando eu estava lendo o capítulo sobre a transferência. Tem algo de teoria estética ali do Adorno, me parece. Não sei o que você acha disso. Quando você diz que a transferência se faz entre objetos e não entre sujeitos, isso que você falou dessa última cena do filme, né? Como se e o fato de todos serem músicos, né? Essa transferência, para ela ocorrer, ela não pode ser pensada nos termos de uma teoria da intersubjetividade, né? Ela tem de ser pensada nos termos de um conflito, de uma tensão entre objetos. E daí isso tem necessariamente uma expressão musical, né? Como você bem falou, que eu não tinha pensado, mas eu acho que a ideia da escuta psicanalítica pode se aliar com a escuta musical, no sentido que o Adorno pensava. E daí o conceito e o movimento da matéria musical sonora também confluem, né, no que você propõe. E eu deixo essa última coisa aí para você comentar e se você quiser dizer alguma última coisa para a gente encerrar essa entrevista. Não, eu entendo, eu acredito entender um pouco o que você está indicando. Eu diria de fato, quer dizer, não é um déficit de diálogo intersubjetivo que falta, porque dentro desse contexto, o não diálogo ele não indica uma impossibilidade de interação, ele indica talvez a questão, olha, dentro dessa linguagem não tem como nós nos falarmos, de uma certa forma. Então, eu acho que isso você pode ver isso de várias formas. Uma dessas formas é que a gente faz uma crítica do identitarismo, né, hoje em dia, né, que eu acho muito ruim, em larga medida. Eu sempre achei que a identidade era um problema, uma regressão política fundamental. Só que eu acho que quem quer fazer uma crítica do identitarismo tem que começar por si mesmo. Né? E no nosso caso é muito evidente, quer dizer, o identitarismo mais forte é o identitarismo branco. Né? É aquele que constituiu sua força hegemônica durante toda a história desse país. Né? Então,
seja, ignorar isso, é claro que se você ignora isso, você vai ter resposta defensiva do outro lado. Agora, por que é importante, eu acho, levar isso em conta? Porque há uma questão de descomposição de lugares que é um elemento fundamental aí, né? Essa descomposição de lugares, ela permite a circulação de um tipo de fala que não é própria de ninguém, né? E esse tipo de fala que não é própria de ninguém, ela traz, como objetos que circulam, ela traz as marcas, experiências que de uma certa maneira, têm uma força de implicação de todos. E há um momento onde a experiência política ela deve perder o medo de falar dessa forma, né? Falar sobre todos, todas, todos, ou seja, uma espécie de campo de implicação geral. Eu acho que isso, eu quero acreditar que a autocrítica profunda do que nós nos tornamos, né? Isso passa, então, pela percepção das condições de organização identitária que se passa por um falso universal, que no fundo é um falso universal. Isso é a condição para que uma verdadeira universalidade se constitua. E acho também que, por outro lado, essa verdadeira universalidade ela só pode ser enunciada por aqueles que foram radicalmente excluídos dentro do processo de reconhecimento. Ou seja, aqueles que foram literalmente tirados para fora da humanidade. Eles que podem falar sobre uma humanidade por vir, né? Então, acho que há uma equalização que é possível. Ela é possível. Ela é completamente possível, né? Ela se dá a partir da compreensão da solidariedade genérica de processos de espoliação que tocam todos, de certa forma, né? Mesmo que com intensidades diferentes, mas que tocam todos. Então, acho que quando isso ocorre, você tem processos políticos de uma força indescritível. Haja visto o que aconteceu no Chile, né, por exemplo. É um país que conseguiu, é um dos casos únicos na história onde um povo insurreto obriga um governo a aceitar um processo constitucional. Dificilmente você vai encontrar uma história parecida assim na galáxia. Então, isso implica, isso de um povo, você percebe que, por exemplo, hoje eles têm um movimento feminista, um dos mais fortes que se tem notícia. É o único caso onde você vai ter um processo constitucional com paridade de gênero. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo, né? E isso em um povo que até 5, 6 anos atrás não tinha nem divórcio. Não existia nem lei de divórcio. Então isso demonstra como é uma questão, digamos, de circulação para que essas forças políticas elas consigam se constituir. E, de fato, é verdade, a sociedade brasileira, esse é o problema central hoje em dia. A gente está numa situação de completa paralisia, ou de uma larga paralisia. O que não significa falta de energia de transformação, pelo contrário, mas significa uma dificuldade de encarnação em um corpo social. Muito obrigado, Vladimir, pelas respostas. Quiser encerrar com alguma coisa, eu pensei aqui na questão do diagnóstico clínico das condições de impossibilidade, né, para retomar a primeira pergunta que eu fiz. Talvez a função, né, da filosofia possa passar por aí também, para pensar o presente, e me parece que nas suas respostas foi um pouco isso que você acabou dizendo. Não, se eu pudesse deixar uma definição de filosofia, eu sempre achei filosofia uma modalidade de discurso de reversão crítica a respeito dos nossos próprios valores. A maneira com que nós encontramos de fazer a crítica daquilo que nós nos tornamos e dos valores que, de uma certa maneira, constituem a nossa vida social. Então, acho que essa vai ser sempre a sua função, né? Ela sempre ganha força em situações de crise, né? São momentos de crise que ela realmente, não porque ela tente justificar o que está sendo perdido, mas porque ela tenta empurrar a imaginação social para fora dos seus limites, né? Uhum. É isso aí. E vamos aguardar o próximo passo da sua elaboração, né? Eu vejo que você também fala bastante sobre estética, ouvi você falar que está pensando em escrever algo sobre isso. Esse deve ser o meu próximo livro mesmo, né? Então, essa é a ideia. Espero que até o ano que vem ele esteja pronto. Tá? Legal. Então, maravilha, cara. Então, parabéns aí para o seu canal, fazendo um bom trabalho. Obrigado. E
continua. Valeu, obrigado. Quem assistiu a gente aqui também agradeço. E fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas. Até mais.